Esse é o podcast Olha Ela, onde falamos sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. E hoje temos mais um episódio lindo, incrível, uma história maravilhosa para contar para vocês. Já aproveita, segue nosso canal no YouTube, nosso canal no Spotify, nosso Instagram, divulga, comenta, compartilha com as amigas. Esse é sempre um convite direcionado principalmente a vocês, mulheres e mulheres empreendedoras. Hoje nós temos uma convidada aqui e aí eu quero fazer um questionamento para vocês. Você tem um sonho que deseja muito realizar? A nossa convidada, a Bruna Bianchini, é a prova de que tudo é possível quando você acredita muito e coloca a mão na massa para transformar ideias em realidade. Aos 32 anos, a Bruna é empreendedora, é mãe, esposa e sonhadora, apaixonada por ajudar as pessoas a conquistarem seus objetivos e aí realizar seus sonhos. A Bruna Bianchini vai se apresentar, porque o currículo dela é lindo. Muito obrigada. Obrigada, meninas, pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Gente, eu estou muito agradecida mesmo de estar aqui. Primeiro podcast que eu venho. Olha. Já fui convidada para outros, mas esse aqui deu tudo certo, encaixou na data e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por terem me visto antes de estar aqui, né? A gente tem uma história antes. Muito obrigada por terem me visto, terem notado quem eu sou, terem ido a fundo na minha história e a gente ter se conectado dessa maneira. Muito obrigada mesmo. Meu nome é Bruna Bianchini, sou mãe empreendedora, amo atendimento e venda, sou apaixonada por esse mundo e buscando tudo que eu precisava no meu negócio, eu fui me formar em branding, posicionamento, estratégia na área da internet e aí juntei tudo isso que eu sei, que eu aprendi ao longo desse tempo e hoje fundei o canal SDM, que é uma mistura de comunicação, revistas, boas notícias e muita coisa. Ele nasceu agora, né, depois de uma transição de carreira. E aí, tá só começando, é só o começo dele. Transição de carreira pós-maternidade. Pós-maternidade, exatamente. Depois estou com um bebezinho de 11 meses, o Vicente, lindo, amor da minha vida, minha paixão. No final do episódio ele vai aparecer. Vai, nós vamos mostrar. Ele tá por aqui, tá com o pai dele agora, né? Tá dando uma passeadinha, daqui a pouco ele vem, assim. Quem é mãe sabe o tanto que a maternidade, ela muda a gente, né? Ela faz a gente olhar o mundo de outra maneira e de uma maneira muito melhor, né? Se todo o mundo fosse mães, seria muito diferente, né? Muito diferente, muito bom. Ô, Bruna, tu é nascida em Floripa, tu é manezinha, qual a tua formação? Como é que começou a tua história, assim, né? Como começou essa trajetória aí de empreendedora? Porque tu tem uma longa trajetória. Legal. Apesar de ser jovem, né? Eu tenho 32 anos, eu tenho uma longa história na estrada aí de empreender e trabalhar, né? Tem, que nem condiz aí só com 32 anos de tanto que tu já fez, né? É verdade. Eu nasci em Tubarão. Meu pai e minha mãe eram empresários, a gente tinha uma empresa de saco de lixo. Então, eu cresci, de fato, dentro de uma fábrica, no chão da fábrica, a gente diz assim, né? Minha mãe, trabalhadora desde sempre, assim, eu fui criada dentro da fábrica, desde pequenininha em caixa de televisão, convivendo junto na raiz do empreendedorismo, assim, a minha raiz, ela é essa, né? A empresa cresceu, tudo mais, quando eu tinha 15 anos, eu decidi que eu não queria continuar na área dos meus pais, eu queria trabalhar com pessoas, eu senti um chamado por trabalhar com pessoas, assim, é muito doido, assim, mas é um chamado dentro do coração mesmo, né? Então, eu decidi fazer odonto, a vida deu uma mexida, me tirou de odonto e eu recebi uma oportunidade de trabalho em Florianópolis. E eu, outra vez, senti um chamado. Na minha vida, eu tenho vários momentos onde esse chamado, ele se aflorou, assim, e eu segui. Eu sigo a minha intuição, eu deixo a minha espiritualidade me guiar. E aos 21 anos, vim para Florianópolis para ser telemarketing de uma empresa de carro importado aqui em Florianópolis para trabalhar com atendimento e vendas. Nunca tinha trabalhado nessa área, somente na área da saúde, antes disso na empresa de saco de lixo. E ali, nesse lugar que eu trabalhei, que foi a Topcar, que ela é incrível, uma empresa super conhecida aqui e na região, né, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, que depois fui para o Rio Grande do Sul por conta deles. Conheci meu marido no primeiro dia, amor à primeira vista, uma loucura também. E passei do telemarketing, e aí 6 anos trilhando a carreira dentro da concessionária, eu me tornei vendedora.
que era o meu sonho. Eu entrei lá e falei que eu ia me tornar vendedora. E nesses 6 anos, trabalhando na Topcar, eu aprendi sobre o atendimento premium, vendas e o atendimento personalizado, né? Eu entendi que o cliente, ele quer ser ouvido, ele quer ser entendido, não é só sobre vendas, né? Quando tu compra alguma coisa, não é sobre comprar essa caneta, mas é sobre o que ela vai te proporcionar, né? E eu entendi isso e o meu jogo virou. Eu entendi isso lá no marketing, lá no telemarketing, Tu lá não no vende telefone. carros. Oi? Tu não vendia carros. Não, eu fui pro agendamento. Tu queria agendar Não, a revisão? Tu não vendia carros. Não, Tu vendia... sonhos. E a solução de necessidade. Então, quando eu ia atender, desde a época do telefone, assim, eu dava uma investigada na vida do cliente, né? Quem ele é, se ele tem neto, se ele tem filho, se ele vai pra praia, se ele não vai. E aí eu oferecia a coisa certa pro cliente. Então, a minha estratégia de venda não era baseada em gatilhos mentais, em aquela coisa arada que a internet criou, sabe? E sim na necessidade real do cliente. Então, eu vendi muito, tive muito reconhecimento mesmo na minha área, vendendo dessa maneira. E é a maneira com que eu trago hoje para os meus clientes, né? Tudo isso que eu aprendi ao longo desse tempo e ao longo do meu empreendedorismo depois, eu trago hoje para os meus clientes. Só explica um pouquinho, porque quem nos assiste nem sempre é daqui. A Topcar é uma empresa que revende carros importados. Importados de luxo, isso. E Land Rover, Audi, no Rio Grande do Sul, Jaguar e BMW, aqui também. Hoje em dia a empresa separou, mas a Topcar ela é nesse ramo. Por isso que tu falou em atendimento premium, auto ticket, né? Alto ticket, altíssimo, né? Uhum. E Outro foi posicionamento, um super posicionamento. outro posicionamento. Uhum. E ali também foi muito importante, assim, porque a minha transição de carreira agora tem muito do que eu vivi lá atrás, né? Eu sempre me comportei como uma marca pessoal dentro da empresa. Ah, eu era a Bruna lá do telefone. Sim, eu era a Bruna, mas eu era a Bruna do telefone. Sabe? Eu atendia o cliente como ele merecia e como ele esperava ser atendido. Eu conversava com o meu gerente como ele queria ser tratado, como eu queria me posicionar, sabe? Então, isso tudo fez com que, na minha transição de carreira, que daí eu fui empreender, né? Eu pulei essa parte. No meio da pandemia, outro chamado por trabalhar com pessoas. Eu amava vender carro, amava trabalhar na Topcar, honro muito a minha trajetória lá. Mas eu senti um chamado para empreender. Aposto que muitas de nós, mulheres, sentimos isso, né? E aí, eu larguei tudo e abri uma loja no ramo de cílios, da estética. Eu vi uma brecha no mercado, assim. Tu identificou, eu ia te perguntar, tu identificou uma oportunidade? Uma oportunidade. A minha irmã fazia cílios. Ah. E aí, eu abri, junto com a Topcar, eu abri um estúdio com ela. E aí, a gente via a dificuldade que era de comprar material. E uma frase que eu sempre falo, assim, que é onde não há oportunidade, sabe? Onde não tem oportunidade. E aí eu vi assim, é isso aí. É venda, é atendimento, é o que eu gosto, é mulheres, é esse chamado, abrir a loja de cílios. E aí foi maravilhoso, né? Vivi uma fase incrível na minha vida, assim, empreendendo nessa área. Quando fala loja de cílios, tu trazia Importar. a cola, os cílios, Isso. o material delas. Como que era o nome ainda? Shop da Mina. Shop da Mina. Shop isso. da Mina. Shop da Mina. Muito né? Muitos aí devem ter visto e não sabem. É a Bruna. E agora a marca amadureceu, né? Agora é Shop da Mina, virou SDM. Não quis perder a essência, porque a gente ficou conhecida assim e foi um momento muito maravilhoso da nossa vida, da minha vida, né? Da nossa, porque eu tenho a minha empresa como um filho, assim. Mas agora se transformou, a marca amadureceu e eu não quis perder o contato, né, com as mulheres, porque eu conectava muitas mulheres, eu atendia, eu vendia um produto físico para elas. Mas na verdade não era sobre o produto, era através dele, né? Era o atendimento no WhatsApp, era o direcionamento, eram os eventos que a gente fazia. Desculpa. Possibilitou muitas mulheres a trabalharem, né? Muitas. Oportunizou Trouxe muito conhecimento. Trouxe muito conhecimento. Porque esse ramo é um ramo que né, ele está muito forte nos últimos, sei lá, 4, 5 anos. E eu acredito que muita mulher foi para esse caminho. A coisa, a mesma design de sobrancelha, né? Cílios, design de sobrancelha. Cresceu Quanta mulher. A gente já trouxe aqui a Mari, que falou muito sobre isso. A Mari, que é Viver de sobrancelhas. de viver de sobrancelhas. E quanta mulher que mudou a vida dela, porque ali ela encontrou um caminho de autonomia. De autonomia. Então, assim, o que tu traz é isso, assim, imagina, uma coisa é o material em si, que é técnico, isso. Mas é muito mais do muito que mais. isso, né? Possibilitar, né, essa mulher. E de um lado a mulher que faz e de outro lado a mulher que recebe, que aí vem toda a estética, todo o visual de empoderamento, né? De se sentir mais bonita, de se sentir mais posicionada. Do autocuidado. Nossa. Não, e gente, é uma área incrível. Vocês já colocaram cílios? Não, Já. eu não. Gente. Eu colocava no começo. Eu usei bastante. Usou? Gente, os cílios, ele é uma coisa que transforma a nossa vida, assim. É uma loucura.
Você acorda pronta, Tu né? acorda pronta, se sentindo linda, maravilhosa. E Eu tenho muito problema de alergia, assim, meu olho é muito sensível, então... Daí a cola pode ser Mas já tem várias soluções, tá? Como Como dona de loja ela aqui. tá colocando pilha em mim pra eu colocar assim. Mas é que hoje tem... Vocês sabem, né? Quem é da área dos cílios sabe. Tem muitas coisas que dá pra ser feita, assim. Tem gel antialérgico, tem colas com componentes bem menos agressivos ou zero agressivos. Vale a pena testar, tá? O mercado vem atualizando muito, né? Vem mudando muito, assim. Tem uma fornecedora que nos Olha ofereceu. que vendedora que ela é. Ela tá É, quase mas me convencendo a botar cílio. Mas é que é incrível, é incrível. A Vanessa dos Cílios a Bordo. Ela só vai em Ah, casa. É um projeto que veio de São Paulo. Ah, eu conheço a Sandy, ela que fez lá. É, então a Vanessa que tá aqui em Floripa. Elas são maravilhosas. Olha que mundo pequeno, gente. Aham. Ela já ofereceu pra gente fazer pro podcast. E é muito legal, que elas atendiam lá, em São Paulo. Uhum. E aí Naquele a corre Sandy de São veio pra Paulo. cá. Alto Ticket também, um trabalho incrível. Inclusive, eu sou uma super incentivadora de atendimento a domicílio. Acho que é uma coisa que precisa crescer muito ainda. Aqui, principalmente. E aí a Vanessa veio pra cá com a Sandy pra fazer isso acontecer, assim. Foi muito legal, eu acompanhei esse começo delas aí Olha também. os sinais do universo, olha os sinais. Eu moro no Campeche, ela também mora lá. Aham. E o meu condomínio tem um salão de beleza. Então, E ela atende já lá. tem lugares Tipo, ela que já atendeu na minha comportam. casa, levou a maca, tudo, mas assim, por que ela vai carregar essa mala? Essa maca, é a maca e a mala. Aham, E guerreira, tá? aham. Guerreira. E aí tem a opção de não precisar carregar a maca dentro do meu condomínio. As pessoas também não querem receber, às vezes, dentro da sua casa. Tem essa outra questão. Isso. Então, o condomínio tem essa possibilidade. Então, ela atende bastante Maravilhoso. gente lá no Essence. Que legal. Legal. Ó, cílios a bordo aí. Muito legal mesmo. E Nossa. elas são muito maravilhosas. Uhum. O trabalho delas é ótimo É também. delicado, é rápido, né? É prático. E assim, né, a gente falou da área da estética, né, da área dos cílios, das sobrancelhas. E é importante ressaltar quantas pessoas incríveis e mulheres incríveis têm trabalhando nessa área, né? Hoje, sendo mãe, eu valorizo muito mais ainda as mulheres dessa área, sabe? Porque muitas empreendem nessa condição de se tornarem mães, saírem do mercado de trabalho convencional e aí empreender e passar o início do empreendedorismo, que muitas vezes a gente não sabe o que é quando a gente começa a empreender, com um filho junto, que a gente também não sabe o que é maternidade quando a gente ainda não está passando por isso, é muito desafiador, assim. E eu vejo meninas que com 10 dias, 15 dias pós-parto, já estavam com as crianças embalando o neném no bebê Meu conforto e atendendo. E porque não pode parar, sabe? E tem muitas guerreiras, assim, muitas mulheres incríveis, muitas mulheres levando uma mensagem maravilhosa pra frente. E eu vejo que a área da estética, ela vem mudando muito, né? Antes, esse posicionamento beauty, formal, ele tava muito forte, sabe? O famoso blazer e batom vermelho, né? E isso fazia com que muitas mulheres se comparassem, principalmente na área da beleza, onde a gente lida com beleza, com bem-estar, com autoestima. E o mercado, eu percebo que ele vem mudando, sabe? As mulheres, elas vêm se tornando mais naturais, mais verdadeiras, abrindo mais as suas vulnerabilidades, contando as suas histórias. E eu vejo que nós estamos sendo grandes protagonistas, né? Essas mulheres que estão se levantando estão sendo grandes protagonistas para essa mudança. Porque... Posso continuar? Claro. Trazendo para o meu trabalho, uma das coisas que mais mais dificultam o meu trabalho é o quanto as mulheres, né, nós nos comparamos com as outras. E isso é muito sério. Porque quando eu vou trabalhar a base do branding, que é quem a pessoa é, o que ela faz, por que ela faz o que ela faz, o que ela gosta de fazer, qual a cor que representa ela não sabe. E muitas vezes ela me manda o Instagram da fulana porque ela gostou. Eu falo, nem me manda. Não é ela, não é tu. Não adianta, tu gosta do rosa, então a gente vai trabalhar no rosa. Mas tu não vai trabalhar no vermelho porque a fulana usa vermelho, sabe? Então, eu acho que quanto mais mulheres se levantarem, mais a gente vai conseguir melhorar esse mundo e deixar as coisas mais leves, assim, sabe? A internet está precisando de movimentos assim. É isso que eu venho sentindo, sabe? Me vem a palavra, assim, de escutar, te ouvir, né, Bruna? Autenticidade, né? Autenticidade. Assim, essa potência da autenticidade, de ser realmente quem você é. E isso tá... Porque a roupa, a própria maquiagem é uma expressão. É uma forma de expressão. Sempre falo, moda é expressão. Moda não é a roupa, não é o tecido, não é o têxtil, não é... Moda é uma expressão. É como você se posiciona, como você se O mostra. fim da linha
é a maquiagem, é a roupa, né? É Antes disso veio muita coisa. Isso, e que tem que ser, que se traduz, né? Então, assim, acho a gente que vem aí, né, conversando com tantas histórias, é impressionante como isso está latente, a questão da imagem que passa por posicionamento, e posicionamento passa por autenticidade, né? E que tem muita mulher, eu e a Tassi ontem conversando, né, trocando áudios, a gente estava conversando nos bastidores, assim, como ainda é difícil isso para as mulheres, como é difícil, assim como é difícil ela se expressar, é difícil ela bater em cima da mesa e dizer chega, ou dar um limite, né? A questão do respeito, assim. Porque tudo isso anda junto, né? Assim. Mas a Bruna que já recém começou, né? A conversa aqui que vai ser longa, mas assim, tu traz isso, né, Bruna? Tu tem muita clareza, assim, quando tu diz lá que tu começou... Quantos anos tu tinha na Top Car? Com 20. E tu já tinha clareza do atendimento, né? Dessa relação com o cliente. O que me chamou muita atenção, de se posicionar. Eu sou a Bruna, tenho certeza que as pessoas te conheciam pelo nome. É que nem quando eu dou aula, eu sempre falava, hoje eu tô afastada, assim, da graduação, mas eu dizia para os alunos, tem alunos que a gente, na primeira semana, já sabe o nome. E a gente nunca mais esquece. E tem alunos que passam anônimos. Porque a pessoa se comporta ela como se uma marca pessoal. Ela é ela. se posiciona. Isso Exatamente. é muito importante. Então, é a mesma coisa. Acredito eu que os clientes e os teus colegas sabiam, não, é a Bruna. Ah, não, como é o nome dela mesmo? Né? Não, é porque é uma questão de posicionamento. E isso para as mulheres empreendedoras, para todas, isso é muito importante, assim. Eu tô rindo porque eu lembrei da história. O quê? O meu CNPJ é a Tassi do marketing. Ai, que legal! Porque eu era a Tassi do marketing nas empresas, na parte corporativa, eu sempre fui do marketing, né? Eu era a Tassi do marketing. Daí o meu CNPJ tem esse nome. Mas bem legal, tá? E bem autêntico. E eu acho um nome bem legal de assim posicionamento digital. Eu sou péssima no posicionamento. Até vou pegar várias dicas com a Bruna. Em comunicação também, comunicar o que eu quero. Tanto que a gente teve uma pessoa aqui que nos deu aula sobre comunicar, inclusive, como tu veste. O que tu quer comunicar. Legal. Nossa, aquela Trevisan. E tu, super posicionada também, veio de uma transição de carreira e te posicionou muito firmemente. Foi Que bem legal. Que signo tu é, Bruna? Sagitário. Fiz aniversário agora, dia 26. Ai, parabéns. Agora. Semana. Sagitariana, Parabéns. Obrigada. Sagitariana raiz, assim, ó. Total. Mas sabe, gente, que eu consegui fazer esse reposicionamento. Muito obrigada, primeiro, pelo muito bem. Fico muito feliz, porque é o meu trabalho sendo reconhecido, né? Mas eu consegui fazer esse reposicionamento com muita clareza do que eu queria, porque eu fiz uma construção de marca comigo. Eu fui lá na minha base. Porque, principalmente depois que a gente se torna mãe, realmente aquela frase de que nós não sabemos mais quem nós somos, isso é real, né? E graças a Deus a gente se torna pessoas muito melhores. Não precisam ter medo disso, tá? Porque as pessoas falam com muito medo, né, de algumas coisas da maternidade, né? E que bom que a gente muda, que bom que a gente evolui, né? Mas eu fiz uma construção de marca comigo, na base. O que eu gosto? Quais são as coisas que me deixam felizes? Isso é a base de qualquer marca, de qualquer empresa, para te se conectar com qualquer público, qualquer projeto, é a base. Do que tu gosta? Quais são os momentos que te deixaram felizes? Quais os momentos que tu mais sente realizada? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas dificuldades e as coisas que você não gosta em ti? E aí eu vejo que esse ponto é onde pega as mulheres de serem autênticas. Porque é muito difícil aceitar o que a gente não gosta, né? É muito difícil aceitar que a gente é egoísta. Então é difícil olhar pra isso, né? É difícil olhar e aceitar, né? Porque tu vai falar pros outros, eu sou egoísta. Não, tu quer ser a inteligente, tu quer ser a querida, tu quer ser amada. Agora, tu não quer ser taxada como egoísta, mas às vezes a pessoa egoísta é a pessoa que coloca limite, né? A pessoa que diz assim, não, a empresa é minha, eu decido, é isso aqui agora e é não. É egoísta. Então tá, então eu sou egoísta. Pro positivo, né? Mas muitas vezes a gente não consegue olhar as nossas dificuldades, os nossos defeitos também, sabe? E a parte da construção de marca, ela é importante para isso, até para te saber o que não é para ti na tua empresa. É o mergulho de autoconhecimento, né? Total. Tem que ser do... E aí, só para eu entender, então, olha que legal, né? Que hoje, depois a gente vai falar do como tu realiza o trabalho, mas então tu fez o primeiro exercício contigo. Em mim? Eu acho incrível Tanto isso. quando eu fechei a minha loja, e eu descobri 3 dias depois que eu tava grávida, mais uma vez um chamado lá atrás. Quando tu fechou, tu não sabia? Não sabia. Eu soube 3 dias depois, eu compartilhei no Instagram, no meu rebranding agora. Tu fechou por quê? Uma série de coisas, assim, sabe? Desde decepções, pessoas, negócios, um burnout gigante, muito trabalho. E eu trabalhava com importação. Então, eu trazia minha marca própria da China.
E assim como a gente comentou que quando a gente empreende, muitas vezes a gente não sabe em que buraco que a gente está entrando, loja é um buraco sem fim de estoque, porque tu tem que repor estoque toda hora, falta um número. Os cílios é tipo uma grade de sapato, do número 36 ao 44, sabe? Os tamanhos. São os tamanhos dos cílios. Então, por exemplo, se o tamanho 12, que é o ponto alto aqui, que é o que mais precisa, vende, que seria o que mais vende, não tem, eu acabo não vendendo o restante da grade. Porque ela só compra tudo. Porque ela compraria tudo. Então, eu deixava de fazer venda de 700, 800 reais, porque não tinha um número. E aí, ao mesmo tempo, tu tem que estar comprando. E na China, tu compra, é pedido aí de... A gente tá falando de 50, 100 mil reais, assim. Talvez até um pouco mais. E aí, tem importação, 100% de taxa. É um rolê bem, bem grande, assim. A dificuldade de empreender no Brasil. Muito grande, né? E aí, eu perdi algumas cargas. Algumas eu trazia super legal, outras eu tentava trazer de maneira não tão, para não taxar tanto valor, e aí eu comecei a perder muita carga. E aí eu decidi dar uma pausa, isso me levou a um estresse extremo, assim, um burnout. E é legal a gente falar sobre isso, assim, porque eu fiquei quase uma semana sem falar. Até hoje eu tenho dificuldade em conjugar alguns verbos, que parece que sumiu da minha cabeça. Não, tu teve um bem sério, pegou o neurológico, né? Bem sério. Daí eu fui no médico e ele falou assim, ou tu para, ou daqui a pouco tu vai morrer, tu vai ter um AVC, isso com 20 e poucos assim. anos, Vini. Agora 30 anos. 30 anos. Que é importante tu parar, né? Parar. É verdade, parar. E aí eu me coloquei num lugar de observar a minha vida, né? De ir pra fora e observar o que eu tava fazendo. Eu não tava empreendendo pra mim, e aí é uma grande questão. Pra quem que tu tá empreendendo? Estás empreendendo pra agradar alguém? Pra se sentir amada, inclusa? O que tu estás fazendo? Eu percebi que eu não tava empreendendo por mim, porque não era... Eu sempre falei que não era sobre o produto, era sobre o todo. E aí eu comecei a ver meu relacionamento indo por água abaixo. A gente tem uma oficina também de carro importado hoje. Eu não conseguindo dar atenção. E aí tu vê a tua relação com a tua família. E aí, onde é que tu tá? Aí tu tá ali pra quê? Pra segurar um troféu e dizer que tu tem uma marca, um produto? Não era sobre isso. E aí a coragem de romper. Consigo entender 100% o que tu tá falando. E eu sou bem corajosa, tá? Porque aí tem que ter a coragem de romper. Aí tem que trazer aquela energia, aquele fogo, e dizer, assim. Chega, deu. Não é isso. E tudo bem. E tudo bem. E aí eu decidi... Tudo bem? Não, tudo melhor ainda. E sabe, porque eu não quero desistir, porque eu já tentei tanto, não sei o que. Eu falo que dá um passo pro lado. É isso, só pra observar, calma, e volta, né? E deixa eu contar pra vocês também, eu nunca... Contei uma vez só no meu Instagram. Lembra depois, depois eu quero falar de escalar negócio, que eu acho que a gente vai compartilhar a mesma visão do que tu aprendeu e eu em relação a escalar. Que eu acho que é bem importante falar isso pras mulheres. Queres? Pode ir. Não, quero que tu conte primeiro. Depois a gente fala de escalar negócio. Então, nessa fase do burnout, né, eu tive algumas situações bem complicadas, delicadas, assim, com pessoas e tudo mais. E eu nunca tinha entendido na minha vida como alguém tirava a sua própria vida. Eu pensava assim, como assim? A pessoa tem um impulso, a pessoa vai lá, premedita antes, como é que é? Não me passava isso na cabeça, porque eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito alegre, via muitas flores, eu sempre flori muito tudo, assim. E aí, quando eu tive esse burnout, em fevereiro, eu tive um impulso de tirar minha vida no meio de uma crise que eu tava tendo. Nossa. E aí, foi bem forte, assim. E aí, o meu marido me segurou, tal, a gente conversou, mas eu realmente tive esse impulso. E aí, eu passei a ver as coisas também de outra maneira. Eu entendi o que faz uma pessoa a tirar sua própria vida. Não sei se, de fato, eu iria tirar, mas eu tive a coragem de tentar. Isso já foi muito forte. Chegou a tentar. Cheguei a ter um impulso de pegar o carro e sair, sabe? E aí, ele me pegou a tempo, assim. Ele percebeu? Ele tava junto. Eu tava dando uma crise, com uma situação no telefone de trabalho. E aí, uma pessoa falou uma coisa e eu já foi tava... um gatilho. Como é importante ter alguém atento a você também, né? Foi muito forte. Porque a gente não tá mais... Não. E eu tava sentindo um ataque espiritual muito grande nesse momento, assim. Quem entende um pouquinho mais, quem acredita um pouco nisso, vai entender, né? Mas isso aconteceu, e isso foi em fevereiro. Aí, em março, quando eu já tava nessa de não quero mais continuar, não tô mais feliz, tudo mais, eu tava na minha sala da minha casa, me ajoelhei e tive uma oração, uma conexão muito grande com Deus, assim. Falei, Deus, coloca uma razão na minha vida, porque não tô mais sendo eu, não tá mais fazendo sentido muitas coisas, sabe? E aí, pelas contas da tabelinha, uma semana depois eu engravidei. E aí, nisso, alguns dias depois eu decidi fechar a loja, sem saber que eu tava grávida. E 3 dias depois que eu gravei o vídeo decidindo fechar a loja, eu postei só agora isso, assim, ficou guardado lá. Foi muito dolorido.
abrir um negócio é muito dolorido. Fechar um negócio é muito mais dolorido. E aí, alguns dias depois, eu descobri que eu tava grávida. Daí eu entendi que foi um chamado de Deus mesmo na minha vida, sabe? Mais uma vez, um chamado de Deus, pedindo pra eu olhar algumas coisas, sabe? E aí, eu acho que depois disso, muita coisa mudou. E aí, na gravidez, eu não trabalhei, só fui encerrando meus negócios, finalizando alguns projetos, e fui curtir a gravidez. E tudo bem. E tudo bem. E aí, eu posso falar que a minha vida foi renovada, assim. Foi um momento muito incrível que eu vivi na minha espiritualidade, minha conexão e no plano que Deus tinha pra mim com meu filho, sabe? Eu sei que ele foi uma bênção na minha vida, algo que eu pedi muito e que eu precisava ter encerrado pra eu poder viver a maternidade do jeito que eu vivo hoje, sabe? E me mostrar que a gente pode se reinventar sempre. Que não é a nossa profissão que define quem a gente é, sabe? A gente vai muito além... Difícil, a gente vai muito além, sabe? Do que a gente faz, do troféu que a gente tenta levantar por alguma coisa. Tipo, é muito além. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi engravidar do meu filho. A maternidade transforma, né? E a gente entende Deus. Eu acho que mesmo quem não acredita em Deus, a hora que engravida, passa a acreditar, assim, numa força muito maior. Porque tem coisa que não tem explicação, né? Tu gerar um filho, tu ter aquele sentimento e tu colocar ele acima de qualquer coisa. Não tem nada. Meu Deus o Daniel traz o Daniel, depois que lute na edição, mas não precisa editar. Não tem nada. Não precisa, nós não vamos cortar. Mas essa assim, emoção é genuína. A emoção é genuína. Olha aqui, ó. Bem lencinho, assim, ó. Obrigada. Vai cortar. Não. Pode seguir. Ai, gente. Mas assim, ó, desculpa, eu não consegui controlar. Muitas mulheres vão se identificar com essa emoção. Não, e a questão, assim, de vir aqui com numa verdade, agora eu vou me recuperar para não perder. E falar, tipo assim, a gente já falou tanto de saúde mental aqui. Tanto. E isso aí é saúde mental. Quer dizer, não é que aquela pessoa que vai lá dizer que dá um fim na vida dela é porque ela tá numa crise de depressão, não sei o que. Ela tá num limite que ela não tá mais aguentando. Então, assim, a gente precisa ter empatia sobre isso. Então, assim, é muito forte a Bruna vir aqui e falar sobre isso. Assim, admiro, assim, como tu conseguiu falar. Porque quando tu começou a falar, o meu olho já começou. Porque isso é muito forte. Isso é muito recorrente. Quantas pessoas que vão assistir e que ou conhecem alguém que está passando ou passou por isso. Então, a gente precisa falar sobre isso. Né? E aí vem a tua relação com Deus, assim, que eu me emocionei muito, né? Que a gente sempre fala, espiritualidade é uma coisa muito pessoal. Cada um tem que descobrir o seu jeito de desenvolver. Eu penso que não dá para viver sem ter espiritualidade. Isso não é religião. É espiritualidade. Não é sobre religião. Não é sobre religião. Né? E como faz falta? Nossa, porque o meu pai que dizia uma frase: sem fé ninguém fica de pé. Né? Então, assim, o caminho é de cada um. Mas quando eu entrei na tua emoção de tu ir lá e fazer um pedido e dias depois, quer dizer, tu toma a decisão, é Deus te mostrando o caminho, porque o que estava por vir tu não imaginava, mas chegou. Né? Assim, então, foi impossível. Eu realmente não consegui. Eu tentei de tudo aqui. Quando eu olhei pro lado, maquiagem, foi um problema. Mas não consigo. Assim. Mas então, tá linda, tá? Quero te agradecer por tanta verdade, né, Bruna? Assim, por vir e falar, porque a gente não tá aqui para falar só isso aqui funciona e é bonito. Não, a vida como ela é, nua e crua, com dias difíceis. E as histórias transformadoras. Dias muito bons e dias não tão bons, né? Então, meu Deus. Porque empreender é isso, né? Aliás, viver é isso, viver isso. E trabalhar dá trabalho. E fazer rompimentos, né? Assim, a coragem, que a gente possa encorajar vocês, você aí que tá nos assistindo. Às vezes precisa romper. Sim, e o que eu vejo muito, assim, eu tenho visto muitas histórias nos últimos tempos que isso inspire essas mulheres a terem essa coragem de romper. Quando eu falo romper, é botar o limite, não é para o outro, é para você e dizer: isso aqui eu não aceito mais, isso aqui não dá, é uma questão de saúde física, mental e emocional. E o saber pedir ajuda. Nossa. A gente não sabe pedir ajuda. A gente consegue resolver, a gente mais. Mas às vezes a gente não tá mais, né? A gente tá menos e não consegue pedir ajuda. Exatamente. E aí eu acho que vem uma desconstrução, né? Eu vejo a gente como uma flor mesmo, né? E quando a gente começa a tirar as pétalas e a gente começa a se despir mesmo, a gente começa a ver que lá dentro a gente tem uma espiritualidade muito grande. Só que por muito tempo a espiritualidade da mulher ela foi banida, né? Ela foi tirada de nós, né? A espiritualidade, né? O poder da magia que a gente tem nas nossas mãos, né? E isso daria outro podcast. Nossa.
E a questão de que veio uma desconstrução tão grande da imagem da mulher e um lugar que a gente teve que se colocar para conquistar as coisas, que foi a gente se tornar forte, que não é da nossa essência, Sem né? opção, Não. né? A gente não teve opção. A opção foi É. ser forte ou ser forte para poder aguentar e estar ali onde a gente tem que estar, né? E pedir ajuda é mostrar uma vulnerabilidade, muitas vezes, para quem pedir ajuda. E a gente precisa de uma rede de apoio para isso, sabe? E eu acredito que o canal SDM, ele veio com um viés nesse ponto, porque tem muitas mulheres que não têm realmente para quem pedir ajuda, conselho. E eu vi que as mulheres vinham muito falar comigo para pedir ajuda, direcionamento profissional. O que fazer? Eu tenho uma campanha de venda, para onde ir? Ou, Bru, deu tudo errado, perdi tudo, e agora? Tô com essa grana aqui, preciso investir. Onde? E sempre foi assim. E eu vi que cada vez mais que não era sobre o produto, que era sobre a conexão com as mulheres, sabe? E quando eu criei esse canal, ele tá muito bebezinho ainda, né? A gente começou a criar os conteúdos agora. Eu ia te perguntar agora, pra tu contar, assim, essa virada de chave, porque eu achei lindo a forma como tu contou da Top Cara, quando começou a empresa de cílios e agora, assim, o que foi de repente? Porque eu acompanhei, né? Foi. Isso aconteceu bem agora nessa virada, depois eu conto um Foi pouco do nada, assim. de como eu e a Bruna nos conhecemos depois da Tassi. Foi. A gente tem que falar sobre isso. Desculpa, mas conta isso, assim, Bruno, como é que foi de repente, que eu achei fantástico o teu projeto? Então, fantástico. Obrigada. Fantástico, Ai, gente, assim. eu não consigo fingir normalidade, não. É um projeto meu que nasceu aqui do coração. E assim, ele é muito singular, assim, ele é diferente, assim. Tu transmite isso, assim. Então, conta pra gente aí, como é que foi que deu esse insight? Então, deixa eu começar. O começo desse projeto começa com a pausa na Shop da Mina, né? Que era a loja de cílios. Minha gravidez foi maravilhosa, fiquei sem trabalhar formalmente, assim, na gravidez. E fui curtir. Fui entender que para eu produzir qualquer coisa, eu precisava estar bem antes de qualquer coisa, né? Antes de... Em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, depois coloque no outro. Foi o que eu pensei na minha gravidez. Meu filho tá bem, eu tenho que estar bem. Fui pra praia, fui aproveitar, liberei minha cabeça e fui estudar. E fui a fundo na minha espiritualidade também. Minha conexão com Deus, com a minha espiritualidade, meus mentores, meus guias, fui atrás. E me conectei muito comigo. Eu senti a presença do meu filho o tempo todo. E eu entendi que eu precisava ser feliz antes de qualquer coisa. Principalmente depois de passar por esse episódio, né? E aí, eu finalizei a Shop da Mina mesmo, não sabendo o que eu ia fazer. E muitas pessoas falavam, não, daqui a pouco ela vai ressurgir com uma marca. Daqui a pouco ela vai abrir uma loja. Eu sempre falei que eu queria ter uma van da mulher. O nome Shop da Mina é um shopping da mulher, da menina. Onde eu queria que tivesse desde panela até tudo. Até um salão de beleza lá dentro. Era a minha ideia, sabe? E aí, durante a gravidez, durante o meu puerpério, eu fui percebendo a quantidade de notícias ruins que tem em torno da gravidez, em torno da maternidade, em torno do puerpério. E eu tirei isso tão de letra, porque eu comecei a me alimentar de coisas boas, e aí eu fui ver isso. Falei, não, eu não quero ver que o puerpério, a mulher fica lá acabada. Ok, eu tava acabada. Eu tava. Cabelo acabado. Peito pra fora, peito vazando, fralda. Assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tava tão feliz, os momentos que eu tive bons foram tão bons, assim. Só que eu percebi que o que fez eu ficar assim foi não me alimentar de coisa ruim. E uma coisa muito importante, eu não busquei conselho e nem escutar pessoas que não tiveram experiências boas. E eu acho que aí tá uma chave muito grande pra nossa vida, assim. Eu fui buscar me inspirar, olhar Instagram, me inspirar em pessoas que estavam vivendo o que eu queria viver. Que é onde vocês me conheceram, que é tá fazendo, tá no movimento. Não deixar que meu filho me atrapalhasse ou me segurasse, não. Apesar de que tudo muda, mas eu continuo fazendo o que eu quero fazer, sabe? E aí, a SDM surgiu como um canal de comunicação para mães, mulheres e empreendedoras. E quando eu falo mulheres, eu trago mulheres de carreira também, não só empreendedoras, porque eu acho que falta também aí um canal de comunicação, porque não é todo mundo que é empreendedora. Tem muita mulher aí no CLT que, sim, é muito bom estar no CLT também, em algumas situações, e que... Cadê o lugar delas? Onde que essas mulheres estão, sabe? E, ao mesmo tempo, o que eu senti falta nesse puerpério, no lugar de maternidade? Um lugar... A gente vive no telefone. Então, eu queria ter um lugar que eu pudesse ter acesso a conteúdos legais que nos fizessem crescer e que fossem bons. E, cara, que dificuldade de encontrar isso.
E aí, lembra daquela frase, onde não tem oportunidade? É onde eu tiro meus projetos. Eu vi que ali não tinha, eu não achei aquilo. Eu achava em alguns podcasts algumas coisas. Só que o podcast não trazia o que eu queria. Eu queria mais. Eu queria profundidade. Profundidade, eu quero leitura, sabe? E uma coisa que eu trago na SDM, que inclusive é um desafio de produção de conteúdo, que a gente tinha até falado sobre isso, é porque eu quero trazer textão. Eu quero que a mulherada leia. Bota a tua cabeça naquilo. Para de olhar o telefone 15 segundos. Exato, e não ser refém do algoritmo e da orientação dizendo. Legenda tem que ser curta, vídeo tem que ter 30 segundos. Se não fizer isso, não engaja. Se não troca de ângulo, porque... Ai, que saco. Vocês também são dessa? Que saco. Que saco. Sabe? Saco. Eu tô, assim, ó, de saco cheio, literalmente, porque não é possível. Tô levantando essa bandeira aqui, tá? De vamos fazer diferente. Eu tenho ranço de não sei do que. Ranço. Eu também tenho. Daquelas, da receita de bolo. Se não fizer isso, se não tiver isso, se não tiver aquilo, não entrega, não engaja, não vem. É isso. Gente. Aí vídeo tem que ter 1 minuto. Eu quero botar a fala da mulher inteira, eu não quero ficar só com 1 minuto, mas daí não entrega. E aí o que acontece? Cada vez mais mulheres sendo iguais às outras e se perdendo, porque daí tu segue aquela receita do bolo pra engajar o teu negócio. Não, e a receita do bolo que não tem nada a ver contigo. E quando o que vai fazer dar certo o teu negócio não é o videozinho que tu faz no Instagram, é o atendimento que tu tem no tete-a-tete lá com a tua cliente. Relacionamento. É como tu recebe ela na porta, é como tu serve o café pra ela, é como tu dá o bom dia pra ela no WhatsApp, é como tu faz a venda pra ela no WhatsApp. E como está a tua energia projetando pra ela. Exatamente. Tudo começa por isso. Exatamente. Porque... Muda. Né? A diferença. Muda. E a gente sabe que as energias, elas vão se igualando, né? Então, tu vai vender quando? Quando a pessoa tá lá triste pra baixo, ou tu vai vender mais quando tu tá feliz, tu tá alegre, e a pessoa entra naquela mesma frequência que tu. É sobre isso, né? É exatamente isso. Daí também outro episódio só disso. Aqui frases, depois a gente vai fazer, além dos cortes, a gente vai começar a fazer as frases. Muito bom. Cada uma das... Aqui da Bruna já tirei umas 3. Eu adorei quando falou do ser feliz, né? Porque assim, Betina, Bruna, assim, nossa, vocês falam como se fosse assim, mas não é isso, é uma questão de energia. Tem hora que tu tem que entregar e dizer, não dou conta mais, para tudo, é isso, e deixa ter um momento de felicidade. E aí a chave vira e as coisas acontecem. Mas o problema tá no querer parecer ser feliz para os outros. Isso. Também tem muito isso, né? E a internet traz muito isso, né? Muito. A internet tem muita coisa boa, mas tem uma escravidão também. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. Por isso que a gente tem que levantar algumas bandeiras. E por isso que a gente tem que dizer, tá um saco. Tá um saco. Vamos mudar. Cadê o vamos se ajudar. Vamos se engajar quando vocês verem um conteúdo assim, que seja textão. Eu quero escrever textão. Eu não quero fazer videozinho de trend dançando. Não é. Tem que ficar diminuindo minhas copies, gente. Não, entendeu? Aí eu vou aproveitar e falar, por exemplo, a gente vai vendo um monte de amiga fazendo coisa, isso me chama muita atenção, um assunto que a gente já falou, falar de novo. Cara, por que não dá um coraçãozinho? Curte, amiga. Meu Deus, por que é tão difícil? Isso Daniela, tem que fazer um corte nosso aqui falando disso, porque não custa nada. Não. Ajuda. Não gostou? Gostou, então... dói pegar o dedo e dar coração. Eu não sei se eu dou coraçãozinho. Né? Compartilha, porque o algoritmo entrega mais se compartilha. Mas assim, uma coisa genuína de entender que uma apoia a outra. Uma apoia a outra, né? Tu traz isso também, né? Trago. No teu discurso, né? Trago. De apoiar outras mulheres. Eu trago o meu discurso, mas não é o que eu sinto, né? O meu discurso é esse. Tudo que eu posso fazer, tudo que tá ao meu alcance, eu posso fazer. E desde que eu me sinta de verdade, fazendo as coisas de acordo com os meus valores, eu faço pra ajudar os outros. Sempre. A gente ouviu no Delas, né? No Delas Summit. Que foi onde a gente se conheceu. E o que eu vejo? Nessa minha transição de carreira, pouquíssimas pessoas me ajudando. Sabe? E assim, tá tudo bem. Eu sabia que... e aí entra outra coisa, né? Quando a gente tem clareza sobre construção de marca e sobre rebranding, a gente sabe que a gente começa a conectar público diferente. Eu fiz esse rebranding, eu me conectei com vocês. Muda o público. Então, quem se conectava comigo quando eu era só shop da mina, que eu era doidinha, e tem esse jeito dentro de mim ainda, claro. É você. É eu. Só que lá eu era muito mais, era outra fase, né? E era venda, então precisava estar com muita energia. Então tinha gente que se conectava comigo só lá. Hoje, depois de ser mãe, depois de trazer outros assuntos, levantar outras bandeiras, essas pessoas não se conectam mais. Mas a gente passa a se conectar com outras pessoas. Então, o que não me deixou triste nesse rebranding? É o pouco engajamento. Não me deixou.
Porque o pouco foi muito certo. E é isso que eu ensino às minhas clientes. E é isso que eu acredito. Não é sobre a quantidade. A Natália Beauty falou muito sobre isso, né? Nossa. Não é sobre a quantidade de pessoas que curte, não é sobre a quantidade de pessoas que compartilha, mas é a quantidade de pessoas que, ó, plim, 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 paga pelo teu trabalho. Ela também fala sobre isso. Sabe? Mulheres, ajudem outras mulheres. Aliás, Mulheres, a apoiem palestra mulheres. dela no Foi Summit- incrível, Não, né? foi incrível, assim. Cara, eu já fui em várias, aquela pra mim foi a melhor. Assim, Ela ela tava incrível. inspirada hoje. Nossa, eu acho assim, fico até agora, tá? E vai continuar, porque Isso. ela... Sebrae Tá reverberando tá aqui, né? reverberando em Sebrae, a Marina. Muito. Já falou pra ela. Marina, olha, todas, mas aquela palestra dela, eu assim, eu fiquei... A Natália, né? Da A Natália. gente tá falando da Eu Marina saí do de Sebrae. lá... Ah, tá, tô falando com A a Barbieri. Marina, a Ah, Barbieri. entendi. Mas ano que vem a gente vai estar lá, Marina. estaremos. Não, foi incrível, né? Foi. Que evento, né? Incrível. Acho que poderia ter um... Falando sobre o evento, tu contou nos bastidores sobre um projeto que tu teve ideia dentro desse evento. Foi. Gente, o Della Summit foi incrível, né? Incrível. Foi. Que Maravilhoso. Eu sou rata de evento. Eu vou a muito evento mesmo, assim. Quando eu comecei com a minha loja, eu comecei a trazer muito conhecimento aqui para nossa região, porque eu ia para fora, bancava todos os eventos que tinha para ir, trazia muito conhecimento e, pum, disseminava aqui. E aí eu comecei a ver a nossa área de cílios e sobrancelha aqui melhorando e crescendo também, de acordo com o conhecimento que eu ia trazendo para cá, né? E eu já fui a muito evento, mas nenhum igual ao Della Summit. Estrutura impecável. Nossa, tava incrível. Impecável, né? As palestras, a dinâmica daquelas palestras, aqueles palcos. As mentorias. As mentorias. Não, Observatório, né? Olha, Entregou muito. entregou muito. E uma coisa que eu queria falar pra quem não foi nesse ano, não tô ganhando nada pra isso, hein, galera? Mas olha só, quem não foi esse ano, vá o ano que vem. Vai ser, se eu não me engano, dia 4 e 5 de dezembro. Já tem data. Aham. Gente, vão, porque é um algo, assim, que expande a nossa mente, sabe? Nos tira da zona de conforto, mostra o quanto de mulheres que estão em busca de fazer acontecer. E a gente descobre tantas histórias reais e que a gente para de se comparar com o palco do outro. Porque a gente tem que olhar que o outro também tem bastidor, né? E aí vem uma questão, né? A gente só olha o palco da outra pessoa. Tu não sabe o que aquela pessoa tá passando no bastidor. E aí, quando vem uma pessoa grandona, assim, vem Flávia Alessandra, vem Natália Beauty, Rafa Brits, Mari Maria e todas aquelas outras mulheres, e todas as outras mulheres, vêm e mostram um bastidor, mostram a verdade por trás de tudo, a gente passa a pensar assim, eu também, eu tenho uma história parecida, eu também consigo, eu só preciso continuar, eu preciso ser eu preciso, sabe? E um evento desse vem realmente pra explodir a nossa cabeça, assim, né? Pra dar coragem e pra fazer acontecer. Explodiu né? a tua cabeça? Explodiu. A ideia, ela não contou a ideia ainda. Viu? É. Ó, Tu vai contar a tua ideia? vou contar. Pode contar? Pode. Spoiler? Não, pode. Se tiver um corte, alô, Sebrae. Oi, Sebrae. A gente manda direto Sebrae, pra... manda. A gente manda direto pra... Desde que eu fui no evento, né? Eu me vi com um bebê de colo, em meio a 4 mil e poucas pessoas lá, mulheres. E eu era a única mulher com um bebê de colo lá. Impressionante. Impressionante. Né? E com uma estrutura incrível, que eu nunca vi também em outros eventos. Como eu falei, sou rata de evento, já fui a centenas de eventos, com certeza. Nunca vi um evento daquele. E foi um evento feito para mulheres e para mães. Só que por que essas mulheres não estavam lá? Por que só eu, de 4 mil mulheres, só Tanto eu é, estava lá? Vocês não têm ideia como as pessoas olhavam. As mulheres olhavam para a Bruna e eu identifiquei Olhavam. muito assim, meu Deus, por que eu não fiz a mesma coisa? Isso, eu fiz uma leitura disso, assim, muita mãe lá Deve ter pensado, olhando né? e pensando. Olha, foi assim acredito que a repercussão da tua imagem, no sentido da imagem, tu e o Vicente, impressionante. Porque a gente, acredito quando ficou também. ali conversando e tava aí, impressionante como as mulheres passavam e olhavam e pensavam. Eu acho, né, que ela Eu que pensei, fizeram. porque eu fiz isso. Eu tava sentada do teu lado. A gente na não se palestra, conhecia, né, e- Tássia, não, a gente ainda? não se conhecia. É. E ela entrou lá pela lateral, assim, nossa, que legal, uma mãe com um bebê. Aham. Pensei, tava do meu lado, eu não falei. E logo depois a Betina me apresentou a Bruna. Eu disse, Foi. é a Nossa, Bruna. tu é a mulher que eu vi passando que eu achei. Eu te falei, não, Aham. eu te Falou achei na muito hora. legal com o bebê junto. Foi. Mas é a ideia. E aí, Fui fui pra Voltando, sala, porque depois fui pra eu vou sala. falar outra coisa É sobre que isso. precisa explicar ao ponto que chegou essa ideia do projeto, né? E tinha uma estrutura incrível para mães lá, só eu, né? Tinha uma estrutura incrível, trocador, fralda, água. Nossa, Tinha uma parte de incrível. recreação, Tinha né? uma parte de recreação para Aham. crianças, incrível, incrível. E uma sala de amamentação super tranquila. Ai, gente, incrível, tá? Incrível. Uma dó de verdade que só eu tava lá. Só que, aí eu comecei a pensar, né? Por que só eu aqui?
E aí, comecei. Gente, falta de coragem, medo de julgamento, porque eu senti muitos olhares me julgando lá, sabe? Muitos olhares maldosos lá. E foi uma coisa que me... Primeira vez que eu senti isso. Eu já tinha escutado muito, mas primeira vez que eu senti. E aí, comecei a conversar com algumas amigas e a gente viu que não é só sobre falta de coragem, mas sim sobre falta de apoio financeiro para esse momento mesmo. E aí, essa semana, eu baixei e escrevi um projeto, né? Tô com o projeto pronto aqui, tá, Sebrae? Não, tudo, tá pronto. Onde eu quero que, se isso tomar alguma proporção, e gostaria muito que tomasse, que eventos grandes pudessem possibilitar um apoio financeiro para essas mulheres, no sentido de compra um ingresso, ganha outro, para que elas possam levar alguém para ajudar a cuidar dos bebês, né, das crianças, porque eu consegui, porque uma amiga minha foi junto. Eu iria sozinha? Iria sozinha. Só que ia ser um perrengue gigante. Uma amiga junto, ela pode segurar o neném para eu ir ao banheiro, para eu ir comprar algo para comer. Entende? E o meu bebê, ele tem 11 meses. Ele não podia ficar na área de recreação sozinho. Muito pequenininho ainda, então eu tinha que ficar com ele. Então, eu queria levantar essa bandeira, sabe? E tentar conseguir, de alguma maneira, com alguém, um apoio para esses eventos grandes. Para que mais mães pudessem estar presentes, se desenvolvendo. Porque a gente sabe que depois que a gente vira mãe... Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E é real. A gente se sente culpada por não estar participando tanto financeiramente em casa, a gente se sente culpada com uma pressão da sociedade por não estar tão bonita, pelo botox não estar em dia. Parece fútil, mas não é. É o cabelo que não está pintado, é a sobrancelha que não está feita, é a unha que não deu tempo de fazer, porque tu tá com uma criança. Então, a gente tem várias coisas que vão tentando diminuir a nossa autoestima e as nossas prioridades, né? Então, eu acho que falta um apoio financeiro para isso. Tipo uma cota, né? Tem cota para várias coisas, e eu acho que o Dela Summit foi inclusivo em muitas áreas, e ele foi também na maternidade, mas eu acho que dava pra gente trazer algo a mais, sabe? E na sala de amamentação, 2 momentos, eu perdi 2 palestras incríveis, começo de uma palestra, por estar amamentando meu neném na sala de amamentação. E como esse evento estava sendo transmitido ao vivo, dava para ter uma TV na sala de amamentação, para eu que estava lá dando TT, ficar assistindo o evento. Achei. É um detalhe, mas que faz toda a diferença, né? Eu achei essa consideração. Oportuniza, inclusive, né? Possibilita. Inclusive, coloquei adicionei nesse projeto várias coisas, assim, como lá a decoração estava impecável, mas uma mesinha de centro, que inclusive era linda, tinha o tampão de vidro. E o meu bebê queria ficar dentro da mesa, batendo a cabeça. Na área de amamentação. Então, assim, são pequenos detalhes que daria para melhorar muito e incluir muitas mães nesse momento, sabe? E servir de referência para tantos outros, um projeto piloto, desse porte, claro, né? Que muito no eixo São Paulo. Como tu quer se posicionar, só que lá na base do que tu gosta, quem tu é, suas preferências. Foi o trabalho que tu fez contigo, né? Foi o trabalho que eu fiz comigo. Só que porque eu sei que é ali que a gente vira a chave. O jogo vira quando a gente entende quem a gente é lá dentro, sabe? Não adianta a gente pegar a receita de guru da internet aí, faça isso, faça aquilo, faça vídeo tal. Só que tu não sabe quem tu é, né? Tu não sabe do que tu gosta. E aí, quanto mais tu faz receita de guru da internet, mais tu se afasta de ti, mais tu sente o vazio dentro de si. E aí, e a por aí vai. frustração, decepção, Exatamente. né? E quando tem alguma coisa que você deveria fazer isso, e você tenta fazer, e aquilo não ressoa, tem um desconforto, tem que olhar para isso. Porque cada um tem seu talento, né? E a sua forma de fazer. Então, eu vejo muito isso, assim. Tem que fazer. Calma. Se tá desconfortável, se tem uma coisa, é você vencer o limite. É que nem eu falo, né? Por exemplo, fazer stories ou qualquer coisa, vídeos no Instagram. Eu dizia, vergonha não paga boleto. Isso é uma coisa, vamos. Vergonha é uma coisa. Agora, você ficar muito desconfortável para fazer alguma coisa, tem uma outra questão ali para ser olhada. E você só vai conseguir identificar isso mergulhando em você. Entendendo olhando para esse desconforto, né? Olhando por que tanto desconforto? Às vezes é um trauma, às vezes é um traço de personalidade, porque nós não somos iguais, muito pelo contrário, todos nós somos seres humanos diferentes. E então, por isso que, de novo, o meu ranço, que a Tassi diz que é a palavra ranço, com os modelos prontos de internet. Acho que tem muita coisa boa, mas a gente tem que fazer filtro, senão a pessoa até adoece, porque ela fica se comparando, ela não consegue chegar lá, porque hoje se vende que é muito fácil ganhar dinheiro na internet, não é assim. Ganhar dinheiro na internet é resultado de muito esforço, como tudo, né? Nada vem de graça, requer toda uma dedicação.
Então, eu acho que começa por aí, esse desconforto. Então, eu acho que a forma como tu desenvolveu o projeto, eu acho muito interessante, Bruna, porque é isso, sabe? É se olhar. É um mergulho de autoconhecimento. E a partir dali você olhar, eu quero isso. Isso aqui me traz... Porque não pode ser sofrimento o tempo todo, não pode ser tão pesado. Isso foi a palavra da minha terapeuta até, sei lá, 10 anos atrás. Ela falou, Bettina, pesado desse jeito tem uma coisa errada. Tem que fluir. Tem que fluir. Se não flui, tem uma coisa que está errada. Isso ela me falou, até hoje eu lembro dessa frase. Que eu olhei para pensar, por que está sendo pesado assim? Eu tenho que olhar para isso e mudar alguma coisa. Não pode ser. Né? Uma coisa é ter aquele momento de persistência, outra coisa é ser pesado o tempo todo. Exatamente. Dessas mulheres que tu ajuda, que tu orienta, enfim, quais são os grandes problemas que elas têm para enfrentar? A Bettina falou aqui um pouco do pesado, né? Ela não disse o que, o pesado, mas assim, quais são as dificuldades que elas têm, que elas travam, não vão adiante, que tu entra. A primeira coisa que as pessoas me falam é o seguinte: Bru, é clássico isso. Bru, tem um projeto, mas não tá dando certo para fazer ou não consigo tirar do papel. Essa é a queixa da minha cliente. E aí a gente vem a fundo para entender, né? Primeiro vem muita falta de coragem de assumir quem é, de assumir quais são as suas habilidades. E entra muita coisa, porque tem mulheres que são super comunicadoras, mas não se comunicam porque não tem merecimento. Entra merecimento, entra escassez, entra honrar pai e mãe, entra muita coisa. É muita crença. Vai um pouco mais fundo do que a gente consegue imaginar, né? E muita dificuldade com atendimento e vendas, né? Eu vejo que isso é uma grande questão no negócio, assim. As pessoas, elas têm a ideia de que vender é sofrimento, que é difícil, mas quando, na verdade, o teu atendimento, ele flui, a venda, ela acontece de maneira mais natural, né? Mas aí entra outra questão também. Tem pessoas que olham a venda como um problema. E aí eu começo a ver, tá, mas por que está sendo um problema para essa cliente? E a primeira coisa que eu faço quando eu fecho um negócio, quando eu fecho um projeto com uma cliente, é fazer um cliente oculto. Eu compro alguma coisa dela. Inclusive, estou com uma cliente agora que a gente vai ter um longo caminho a desenvolver agora. Eu estou há uma semana tentando comprar um negócio dela. Como eu, Bruna. Geralmente eu pego outro número e compro para a pessoa não saber que sou eu, né? Ela não consegue me vender uma semana. Ela não passa preço, ela não passa data, não responde depois, não faz. Era, inclusive, uma coisa que eu queria trazer para cá hoje. Então, assim, entra com certeza merecimento, questão de dinheiro, de realmente fazer dinheiro. Eu vejo que muitas mulheres têm essa questão, sabe? O medo de valor alto. Ah, eu tenho esse projeto aqui, eu tenho esse curso que eu quero dar. A hora que a gente vai botar no papel, o curso custa R$3.000, R$4.000. Nossa, mas ninguém vai comprar. Meu Deus, o medo, sabe? Eu acho que eu sinto muito isso, assim, muito medo, falta de coragem nessas mulheres, mas ao mesmo tempo, muita vontade de fazer acontecer. E aí eu sou essa pessoa que fico do lado e vamos junto. Vamos desenhar o teu projeto. E eu gosto de pegar projetos individuais. Estou fazendo uma turma agora para testar e para ajudar um número maior de mulheres juntos, mas eu gosto do individual, assim, porque cada pessoa é um indivíduo e o que tem de mais importante naquela pessoa é a unicidade dela, né? É quem ela é mesmo. E de que maneira que a gente pode fazer o projeto dela ser parecido com ela, ter a essência dela, ter os sentidos e os significados para ela. E aí a gente entra a fundo em tudo isso, assim. Para não ser sofrido. Para nem não pesado. ser sofrido. Para entender se está sofrido, é porque tem alguma coisa. Se está pesado, é porque tem. Volto a dizer, não é que vai ser lindo, não. Mas tem um limite para esse sofrido e tem um limite para esse pesado. Isso. E quando passou do limite, tem uma coisa errada. Pode ver que tem coisa errada. Tem tá deixando coisa de ser errada. você. Exato. Tá ferindo teus valores. E aí eu entro nessa parte também. A gente pega uma lista de valores. O que é importante para ti? O que se alguém fazer, pode ser que alguém faça alguma coisa pra ti que tá tudo certo. E pra mim não esteja, porque feriu meus valores. E eu trago essa visão pra ela, sabe? Por isso que eu não gosto de falar que eu trabalho com branding. O branding, ele é uma ferramenta de um 360 que eu trabalho com a pessoa. A gente começa desde a criação da base, de quem eu sou, o que eu faço, né? Até o momento da sessão de fotos, onde eu vou junto, eu ajudo na roupa, se precisar eu vou no shopping comprar roupa junto com a pessoa, sabe? Não usa essa joia, usa aquela. E aí tem parceria de roupa, tem parceria de acessórios, elas são pessoas incríveis, né? Um mutirão de ajuda, assim, de empoderamento. De conexão, né? De mulheres. De mulheres, todo mundo se ajudando.
e até o momento de entrega nisso no Instagram. Daí tem projetos que tem social media junto comigo, onde a social media entrega daí o trabalho dela junto com o meu projeto. Tem mulheres que eu indico ir para terapia, aí a gente procura uma terapeuta que converse com o que aquela mulher precisa. Porque uma dificuldade para mim, e aí eu confesso para vocês que é uma grande dificuldade mesmo, é eu saber o limite até onde que eu vou e até onde que eu entrego o meu produto, sabe? Porque quando eu identifico uma questão de crença, de merecimento numa pessoa, por exemplo, a minha vontade é entrar a fundo naquilo e resolver. Só que eu não tenho competência para isso. Isso é uma outra profissão, sabe? Então, eu procuro profissionais. E aí, por isso que é tão importante eu ter essa rede de apoio de profissionais que se conectam comigo. Porque, às vezes, eu tenho uma cliente que eu acredito que vai se conectar com aquela psicóloga, com aquele fotógrafo, com aquela social media, sabe? E aí, eu direciono e monto as equipes multidisciplinares de acordo com cada cliente. Porque tem cliente que vai para uma sessão de foto e não precisa de direcionamento nenhum. Ela tchá, tchá. Agora tem cliente que a gente precisa falar, faz assim, não, se solta, tal. Então, é um projeto mesmo único para cada bonito. pessoa, sabe? Legal, né? Tu chama de consultoria? Assessoria. Sabe que eu tive muita dificuldade em dar Então, um nome para isso? Porque se confundem os termos, né? Tipo, até onde tu vai? Exatamente. Mas acho que é uma assessoria, porque eu imagino, tu não faz entrega, tu continua, né? Então acho que é uma assessoria mesmo. Tem que continuar ao longo da trajetória. Para não perder o gancho, né? Que a gente daqui a pouco tá... Nossa, eu acho que a gente até já passou do tempo, mas poderíamos ficar mais 2 horas. Fala da peruca. Então. Não podemos perder isso. Não podemos, gente. A peruca é uma longa história, maravilhosa história, assim. Quando eu comecei a empreender, eu saí da Top Car, né? Que eu trabalhava lá. Eu tinha coragem, uma brecha no mercado, um carro e R$2.000 no cartão de crédito. Foi aí que eu comecei a empreender. Essa é a minha história de empreendedorismo. Comprei R$2.000 de materiais no cartão de crédito e botei atrás do carro, que era o que eu tinha, e saí de porta em porta a vender. Criei um Instagram do zero e daí montei toda uma estratégia de recebidos. Fiz uns recebidos para algumas parceiras, para elas me divulgarem. E aí tomou uma proporção gigantesca, assim. Todo mundo queria atendimento no carro. 2 meses depois, já não dei mais conta de atender no carro. Aluguei a minha primeira salinha. Pulei 3 salinhas pequenas até ir para Casa Rosa depois, que era onde a loja finalizou. E o que eu vi? A gente cai no empreendedorismo e toma um banho de água fria. A gente acha que sabe tudo, não sabe nada, né? E aí a gente vê que não é só sobre vendas. É sobre marketing, é sobre financeiro, é sobre liderar pessoas, que uma dificuldade doida, isso aí. E aí eu vi que no meu marketing tinha muitas coisas que eu gostava de fazer, porém eu não tinha grana para manter o marketing. Então, eu sou daquela pessoa que faz com o que tem e como pode. E o que eu tinha? Vontade de ter um cabelo colorido. Sempre tive coragem de ter cabelo colorido. Só que meu cabelo é muito fininho. E aí não daria para descolorir, pintar, tudo mais. E coragem. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito pra frente. E eu sou uma pessoa que Como eu gosto... uma boa sagitariana, Como uma né? boa sagitariana. Gosto de me conectar com pessoas, falar em público. Eu pensei, cara, daí de lá, mesmo sem saber, lá eu fiz essa construção da base. Quem eu sou, o que eu gosto. Eu gosto de cabelo colorido. Eu gosto de tal música. E aí comecei a construir. E eu queria palestrar. Meu sonho era ser palestrante. O que eu fiz? Não tive a oportunidade de palestrante. Aí eu fiz um evento. Numa sala para 30 pessoas e apareci de peruca. E palestrou. E palestrei, que eu sou dessas, eu crio a oportunidade que eu quero. Então, assim, a peruca explodiu, fiquei super conhecida, comecei a vender muito. Meu faturamento, em época de peruca, assim, que eu aparecia com a peruca, era tipo 15, 20 mil reais dia. Porque eu ia para um evento com a peruca, sabe? Então, chamava muita atenção. Então, tenho o maior orgulho, assim, em falar que eu nunca investi em tráfego, nessa época, principalmente. Não tinha grana. O que eu tinha era parceiras maravilhosas que me ajudaram, faziam fotos e me ajudavam. Mas era coragem. E aí, gente, aí foi uma loucura. Eu fui do céu a um lugar não tão legal em pouco tempo, porque eu tive muito sucesso também. E quando a gente tem sucesso, envolve muita coisa. A gente começa a ver bastidor de muita coisa. A gente começa a ter muitas pessoas se aproximando por tais coisas. Pelo momento que tu estás. E aí foi um momento incrível. Alavanquei a minha empresa, assim, de uma maneira surreal. E foi o meu maior case de sucesso, porque eu comecei com R$2.000. Depois de um ano, eu tava faturando R$1 milhão no meu grupo, eu digo, né? Que era loja, mentorias, poucas, mas eu dava, e evento.
E foi uma explosão, assim, foi maravilhoso, sabe? Então, comece com o que você tem, como você pode, e ao longo do caminho vai lapidando. Mas só começa. E assim foi a história Acredita, da peruca. né? E acredita. Antes de qualquer pessoa acreditar, tu tem que acreditar. Não tem opção. Quando tu escolhe fazer acontecer, ou faz, né? Então, cuida com quem você vai escutar conselhos. Porque a partir do momento que eu comecei a escutar conselhos, eu tirei a peruca e comecei a entrar num momento bem desafiador da minha empresa, porque eu comecei a duvidar de mim. Eu comecei a duvidar da minha felicidade, que era uma coisa que eu tinha muita certeza. Eu fiz a mina era da peruca, né? Porque eu era muito feliz, eu sou feliz, né? E eu tinha muito isso. Só que pessoas que não eram tão felizes e que não acreditavam nessa minha versão, começaram a me fazer duvidar. Elas conseguiram entrar na minha cabeça. Muita gente conseguiu entrar na minha cabeça nessa época. E aí eu comecei a duvidar de mim. E aí aconteceu tudo que aconteceu. Só que todos os momentos que eu parei pra acreditar em mim, o negócio rodou. Tipo agora. Agora, acreditei em mim de novo. Vamos fazer um rebranding, vamos mudar, vamos transicionar de carreira. Tá com filho, vamos com filho mesmo, vamos fazer acontecer. E nos eventos que vocês me conheceram, eu não tava sendo nada além do que eu. Quem eu sou. Não era estratégia, era eu. Eu no evento, eu vou com meu filho para todo lugar, eu viajo com ele sozinho de carro, eu saio com as minhas amigas, eu vou jantar com as minhas amigas, eu vou. E quando quando a gente tira o eu sou para fora, é sucesso. Eu não tenho dúvida que esse aqui tá sendo o começo de uma grande trajetória que eu vou trilhar daqui para frente, porque eu me conectei de novo comigo. E isso é muito importante, sabe? Não temos dúvida também. Nenhuma. Iremos juntas, né? Nenhuma. Com certeza. Eu ia pedir, uma das perguntas era para tu dar os conselhos. Tu acabou de dar vários agora. Vários. Para as mulheres empreendedoras, né? Não escutar quem não é... Não escuta, não se compare. E estude atendimento e vendas. Gente, estudar atendimento e vendas, assim. Não deixa que a hora que o teu cliente te chame no WhatsApp, seja um problema. Porque eu vejo muito isso, sabe? Tem muita gente investindo muito em tráfego, trazendo muita cliente para dentro de um canal de comunicação. Só que a hora que essa cliente cai no teu funil, que tu precisa prestar o atendimento para ela, às vezes tu tem medo, tu não sabe, tu não tem ferramenta, tu não sabe quais ferramentas o WhatsApp te entrega, tu não tem uma resposta pronta, uma tabela de preço. São pequenos detalhes, que são grandes detalhes para te conseguir um sucesso, sabe? Então, muitas vezes tu acha que o teu problema tá no teu posicionamento, que o teu problema tá na tua estrutura, quando na verdade tá na base, tá lá no primeiro atendimento, quando tu não tem... Enfim... são pequenos detalhes, mas são muito importantes. Então, o conselho que eu daria super é cuidar muito do atendimento e vendas, não se comparar e começar, de fato, com o que tem e como pode. E aí, vai lapidando durante o caminho. E só continua. Sem desculpas. E não se perca de si mesma. Não escute conselho de quem... Aquela frase clássica, né? Não escute conselho de quem nunca construiu nada. E é muito verdade. Muito verdade isso. Procure conselhos de pessoas que vocês se inspiram de fato. Não é da guru da internet lá, do guru da internet que falou tal coisa. Pensa primeiro, isso faz sentido pra mim? Faz sentido com a minha vida, com os meus valores? Se fizer, ok. Se não, busca quem tu é e segue o caminho. É sobre isso. Que aula, hein? Que aula! Gente, nós vamos encerrando aqui. Antes de encerrar, eu quero contar que eu conheci a Bruna. Eu não contei, deixei pro final. Eu conheci a Bruna num evento que teve aqui no SIC. Era um evento de apresentação dos alunos do Colégio Anchieta de Porto Alegre. É um projeto cultural lindo que eles têm. A minha afilhada veio, ela cantou. E eu fui com a minha mãe no SIC. Quando eu chego, estava a Bruna com o filho no colo. Ele tinha 4 meses, eu acho. 4 meses, foi em maio, né? Maio, não, acho que foi julho. Enfim, era pequeno. Foi ali, 5 meses. E aí a Bruna ali, né, toda bonitona, aquele bebê lindo e tal, e me chamou a atenção. Eu entrei, sentei, e aquilo ficou martelando. Ela estava ali na parte de recebimento dos alimento para mandar para o Rio Grande do Sul. Que o pagamento era o alimento. Alimentos. Tá, entreguei ali e tal. Aí sentei, daqui a pouco fizeram os agradecimentos, veio a Bruna pro microfone, falou um monte e falou do que estava fazendo. Eu falei, cara, ela tem um bebê pequeno, o que ela está fazendo? Que eu estava muito impactada com várias histórias, né? Quantos de vocês ajudaram, enfim. Tá, terminou, eu falei, vou lá falar com ela. Aí comecei sentada, eu vou lá falar com ela, vou. Vai o que, Betina? Vou. Cheguei e disse, ai, Bruna, que legal. Acho que eu disse, né? Elogiei e tal. Disse, olha, eu tô impressionada com você aqui. Você precisa de alguma coisa. Daí eu me coloquei à disposição. Daí a gente pegou, eu já peguei o WhatsApp dela, já pedi. Eu disse, não, deixa eu falar contigo, vou ver o que eu consigo te ajudar. Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Porque a gente vai fazer A gente pensou várias coisas naquele momento.
conversou sobre algumas delas. E eu fiquei muito impressionada. Na semana seguinte, eu contei pra ele. A minha mãe estava comigo, também ficou. A gente tirou Foi, foto com o Vicente, fofa. enfim. E aí eu comentei com a Tássia. Eu disse, Tássia, eu conheci mais uma mulher incrível. Assim, eu fiquei muito impressionada por o conjunto, por toda a tua entrega. Aquele momento ali, tu só queria saber de ajudar. E Era. quando tu falou comigo assim, e nas ligações, depois que a gente trocou mensagem, ficou conversando, uma vontade de ajudar. Eu falei, gente, ela tem um bebê pequeno e ela tá ali 100% entrega. Foi um chamado. Foi. Outro momento de chamado da minha Eu fiquei vida. Foi muito as enchentes. impressionada. E aí comentei com a Tassi agora, e aí o Summit, eu não ia, a Tassi não ia, daí eu fui da Tassi também, era pra ser. E aí ela disse, eu disse, aquela lá é a Bruna, que eu já te falei dela. E aí foi, e aí hoje a Bruna tá aqui com a gente. Foi. As conexões, né, assim, Foi. mas a imagem que fica é isso, então, para vocês, É. mulheres, mães, que a Bruna seja a tradução e que seja a inspiração para vocês de que vocês devem levar seus bebês e daqui a pouco vocês vão ver já vamos mostrar o Vicente aqui para vocês também. Então, Bruna, que esse é o Obrigada. primeiro, acredito que primeira de muitas conversas, né, Tassi? Com Ai, certeza. obrigada. Eu vou para casa bem reflexiva hoje, assim, de A gente tudo que sempre foi. sai assim. É. Eu imagino. E eu emocionada, É hoje foi... impactante aqui, porque a gente tá no ao vivo, Uhum. de frente, assim, e a gente sai, a gente fica... E hoje teve choro, a gente teve direito a Uhum. tudo, assim, mas... Ai, foi muito bom. Foi E foi muito muito boa a especial. experiência. Obrigada, tá? Obrigada A por gente que compartilhar. agradece. Obrigada mesmo. Obrigada por E ganhei minha compartilhar a tua caneca história. linda. Caneca do Bem Querida. É. Nossa, Levarei super com Obrigada. carinho. Obrigada, tá, gente? Quando a Betina falou assim, ai, quem será que vai... Ah, a Bruna Trevisan. Pronto. E aí mandei mensagem. Não, pra ela, Trevisan não, eu a Bruna posso. Bianchini. Uhum. E eu posso, e vou dar jeito, não sei o que. Sim, eu vou. Já eu dei o sim Mesmo na se eu não hora. pudesse, querida, eu ia dar um jeito. A Betina cheia de dedo, assim. Ai, será que tu pode? Dá uma olhada. Eu falei, quê? Claro que eu posso, querida. Se eu não pudesse, eu desmarcava. Eu ia estar aqui, tá Olha doido? quanta coisa tu Oportunidade, Nossa, oportunidade. muito. Obrigada pela entrega. Obrigada. E eu acho que a vida é feita disso, de oportunidades. A gente tem que estar pronta. As pessoas, elas esperam a oportunidade aparecer para se preparar. E aí é onde o cavalo passa e tu não pega. Eu me preparo para um podcast já faz 2 anos. Eu estudo sobre isso, eu assisto muito. E agora chegou a hora. Tu acha que eu ia perder essa Que oportunidade? legal, amei. Eu não ia fazer essa não aqui, ó. Óbvio que eu ia estar aqui. Obrigada pela tua história transformadora. E Obrigada. compartilhar da emoção também, foi muito importante. Eu acho que muitas vão se identificar e vai... Ai, tocar. que bom. Obrigada, obrigada. A gente E faz um brinde final. muito E se obrigada. despede dessas mulheres. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Até o próximo. Tchau. Obrigada, Bruna. Ai, Ê! Gente, olha quem tá aqui agora. A gente tinha que voltar para mostrar para vocês É, o o Vicente. Vicente, diz oi lá pro pessoal. Oi, gente. Olha lá. Ó. Essa Aqui do Ah, meio é também. nessa aqui Essa que aqui. estamos. Aham. Voltamos pra mostrar ele, a Ai. razão da minha vida, meu amor. Quem- O Vicente É. tá popular, tá aí, ó, com a Bruna. Onde ela vai, ele vai com ela, né, Ó, Vicente? já gosta de um microfone, vai ser comunicador. Vai. Isso aí. Ó, Gente, beijo. ó, Beijo. dá um beijo. Beijo, pessoal. Beijo. Assistam o podcast. Foi bem maravilhoso. Ê, tchau.